bem-vindo a mais um podcast e hoje eu tô nada mais nada menos que o meu filho Gabriel e hoje a gente vai falar sobre filhos de missionários. Eu já tenho falado para vocês aqui a forma como a gente criou os nossos filhos e as estratégias que a gente utilizou para ajudar na imersão dos nossos filhos, mas hoje ele está aqui e eu não sei o que ele vai falar de mim, se vai ser bom, se não vai ser ruim. Na verdade ele vai compartilhar a experiência dele como um filho de missionário. E como um filho de missionário com 14 anos, 13 a 14 anos foi o tempo que tu chegou no campo missionário. Na verdade eu cheguei lá com 14, mas a gente saiu aqui de Recife e eu tinha 13, né? Que a gente foi para a escola de missões, né? A né? gente foi para a escola de missões, a gente ficou no uniforme, acho que quase um ano, 10, 11 meses. Foi 10 a 11 meses. Rapidinho, se você chegou agora aqui nesse canal e você quer ir para o campo missionário, quer levar seus filhos, e tem muita dúvida sobre escola, sobre como estudar, a experiência dos filhos na escola, aprendizado da língua local, e você está aterrorizada, você está no lugar certo, porque aqui a gente vai bater um papo sobre esses temas. Então, Gabriel está aqui com a gente. Gabriel foi missionário conosco por 5 anos no Senegal, 5 a 6 anos, já viajou antes para o Senegal, antes de ter ido definitivamente. Gabriel hoje mora em Recife, onde a gente está aqui agora, né? Sua terra natal. Tem 21 anos, não é isso? Vai fazer 22 agora, 22 agora em fevereiro. E a turma deve estar se perguntando, esqueceu a idade do filho. Eu esqueço a idade dos meus filhos, da minha mulher, da minha mãe, não se preocupe. É horrível. Então, se você está chegando aqui agora e não se inscreveu ainda no canal, gente, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, aperta o sininho. Toda segunda e sexta tem vídeo novo no canal e o tema é esse: missões, empreendedorismo social, gestão do projeto, captação de recursos, tudo aquilo que pode melhorar o seu trabalho no campo missionário ou o seu projeto social. Tudo começou, quando a gente chegou em casa, eu disse: filho, a gente vai ser missionário. Que foi... Eu não sei se você lembra desse dia. Lembro, foi horrível. Foi horrível, eu lembro desse dia. Porque, assim, tem todo um contexto por trás disso, né? A gente sempre rodou muito, né? Você trabalhou em igreja, né? Não, eu não digo nem isso, de tipo, ter morado em muito lugar, né? Pra quem não conhece a família da gente acha que... Eu já devo ter estudado em uns 11 escolas, 10 escolas. Né? Isso porque a mãe de Gabriel trabalhava num banco, um banco privado, e ela era transferida, enfim, tinha algum contexto de mudança. Uma série de coisas que entravam em jogo, mas isso nem vem ao caso agora. O fato é que a gente se mudava muito, né? Tanto que é engraçado que a gente vai lembrar as histórias em família e a gente não lembra, isso foi em 2000 e tanto, né? A gente lembra, a gente acaba brigando porque um diz que é uma coisa, outro diz que é outra. A gente não lembra o ano, mas na casa. A casa da Madalena, a casa da Mostarda. E foi quase uma casa por ano, praticamente. Foi praticamente uma casa por ano. Eu acho que teve 2 casas que a gente acha que morou 3 anos cada, que foi na Iputinga e na Madalena. Agora, uma coisa boa também é porque a gente ascendeu socialmente. Sim. A gente cresceu. A gente começou muito pobre, a vida, muito simples, né? A nossa primeira casa praticamente foi uma casa que chovia, alagava muito. E aí a gente já se mudou por causa de uma cheia. Tudo ficou boiando em casa. Então, assim, e aí a gente foi morar numa casa, aí a gente melhorou um pouquinho de vida, se mudou, foi morar em outra casa, melhorou um pouquinho de vida, também a questão... Um degrau por vez. E foi também por estar sendo abençoado, né? Sim. E eu lembro que isso foi o contexto da gente em casa, né? E aí tinha o contexto escola, que sempre foi um desafio pra mim. Eu sempre, né? Eu tenho déficit de atenção, tenho hiperatividade, tenho um escambau. E a escola sempre foi muito desafiadora pra mim. Mas, principalmente, dentro da escola, a galera sempre ficava implicando comigo, porque eu era sempre novato. A cada ano eu tava numa escola tal. Então, o pessoal, todo lugar que eu ia, o pessoal ficava implicando comigo porque eu era novato. E isso era um saco. Eu lembro, acho que eu nunca falei isso pro senhor, mas eu lembro de no meu aniversário, acho que de 2013, eu tinha acabado de ser transferido para o Ângulo, na unidade do Cordeiro. Era meu primeiro dia de aula, era 4 de fevereiro, que é meu aniversário. E eu lembro que eu estava na aula de biologia, eu estava com um caderno,
eu abri o caderno e eu comecei a escrever, tipo, feliz aniversário pra mim, com um monte de carinha triste, tá ligado? Tipo, no papel. Porque eu sabia que, velho, vai ser mais um ano de todo mundo me enchendo o saco, de todo mundo pegando no meu pé, de todo mundo me batendo. E eu já tava odiando a escola por antecipação, porque ia ser que nem as outras. Agora, o engraçado é que nessa escola, quando você entrou nessa escola, foi porque a gente comprou a nossa casa. Sim, Que exatamente. a gente se mudava muito porque a gente vivia de aluguel. Exato. E em um momento que a gente compra o nosso apartamento. Que é o primeiro imóvel próprio que a gente tem na família. É verdade, é verdade. Apesar que aquela primeira casa era nossa, da cheia, né? Sim. Que enchia d'água, mas era horrível. Vamos descartar que é Descarta, melhor. Mas a gente, quando compra o nosso apartamento, que aí a família agora tem uma casa, você vai Exato. estudar nessa escola. E eu acho que é o lugar que a gente morou por mais tempo. Sim, sim. Mas também foi a casa dessa casa que a gente foi embora pro campo missionário. Mas assim, quando a gente se mudou pra lá, eu era bolsista no Agnes, né? Na época, eu pegava até carona com a vizinha pra ir pra lá. Isso, um negócio eu assim. lembro. Eu era bolsista no Agnes e eu saí do Agnes e fui pra outra escola perto do seu trabalho. Eu fiquei indo pro seu trabalho mais tempo. Isso. E depois que eu saí dessa outra escola que eu fui pro Anglo. E eu cheguei com essa expectativa, né? De ser um lixo, de ser horrível. E foi a melhor experiência que eu tive, assim, dentro de escola aqui no Brasil. E que você ficou mais tempo, né? Não, eu fiquei lá 6 meses só. Porque eu fiz o primeiro semestre e em julho foi que a gente foi pro Rio de Janeiro. Foi mesmo. Eu não cheguei nem a completar o primeiro ano. Por isso que foi tão horrível pra mim essa notícia de a gente ter ido pro Rio de Janeiro, porque foi uma escola onde eu tava me adaptando, onde eu Ele tá só para comecei a- contextualizar, você tá falando em ir pro Rio de Janeiro, porque foi onde a gente fez o nosso treinamento de 10 meses. E a nossa vida foi mais ou menos assim. A gente vai para o Rio de Janeiro, faz um treinamento que durou 6 meses, que se prolongou por 10 meses. Por questões de visto pro problemas Senegal. políticos no Senegal Exatamente. na época. A gente volta para o Recife, organiza as coisas e aí Amarra as últimas pontas soltas de imóvel, justamente esse apartamento que ainda estava no nome da gente na época. que era nosso, né? Ficou sendo nosso durante um tempo. Eu vendi lá do Senegal, Enfim. mas até então tu não queria ir, não era Eu isso? não queria ir justamente porque Pro campo missionário. eu não queria, na verdade, eu não queria ir para canto nenhum, eu não queria sair de Recife. Porque pela primeira vez eu estava num lugar onde eu tava enraizado de uma forma muito sadia. A escola, né? A Fez escola, alguns amigos legais. Velho, pela primeira vez na minha vida eu tava animado pra ir pra escola, véio, sabe? Então, tipo, inclusive eu tenho poucos amigos, né, até hoje lá dentro, né? 2 deles que eu falo até hoje, né? Edivan e Eduarda, inclusive, um beijo pros dois. Que Eduarda, principalmente, que eu acompanho há mais tempo, né? Ela sempre falava comigo. Eu não tinha rede social até meus 18 anos. Então, tipo, ela fazia questão de mandar mensagem pra manhã no dia do meu aniversário. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Eu lembro que você falava com ela. Exatamente. Então, assim, uma coisa que me marcou muito foi na minha última semana de aula, né? Eu tinha a farda do ângulo e aí eu levei ela pra a galera assinar, né? Tu tava com o braço quebrado e acho que a turma assinou também o gesso, Não foi o gesto, Foi não, a camisa, né? Foi a camisa. E eu guardo essa camisa até hoje. Ela tá lá em casa, pendurada no cabide. Que legal. Porque foi uma coisa que me marcou muito, porque foi assim, um sinal de que realmente eu era querido por aquelas pessoas, né? E até então isso nunca tinha me acontecido, sabe? Eu era sempre o idiota que chegou por último no ano e a galerinha, os bondezinhos já estavam tudo formado e a galera ficava me implicando comigo. Né? Então aquela escola tem um significado muito, muito pesado para mim. E eu não queria sair. Né? Então quando o senhor chega para mim, o senhor e manhã, né, chegaram para mim para dizer, a gente tá indo embora. Você já tinha ido no Senegal uma vez, né, com a gente? Nessa época a gente já tinha ido no Senegal. Eu tinha adorado o lugar. A gente fez uma viagem, só para contextualizar, eu e Débora, a mãe dele, a gente fez uma viagem de curto prazo de 2010 para 2011. O Só casal, vocês, isso. Depois a gente voltou e depois a gente iria e não foi por causa das questões políticas do Senegal, teve a Primavera Árabe. O curso de missões durou 6 meses. A gente estava previsto a ficar um pouco mais de tempo,
né, no espaço que o informe providenciou. Acho que coisa de 2 meses no máximo. Era pra gente, se eu não me engano, era pra gente ter ido em fevereiro. Pode dar uma conferida se tá gravando. E aí? Se eu não me engano, era pra gente ter ido em fevereiro. Quem vai saber as datas certas amanhã. Mas aí o Senegal teve um problema político. Na verdade, o norte da África todo, os ditadores estavam caindo. E aí a embaixada brasileira recomendou que a gente não fosse. O Senegal estava pegando fogo. Foi um anúncio oficial da embaixada brasileira dizendo assim... Tem até um documentário, né, que se chama Incredible, eu não sei em português. Eu sei lá, né? Mas tem se você colocar Senegal na Netflix, vai aparecer o documentário da crise de 2012, que foi exatamente quando a gente não pôde ir por causa desse problema lá. A de 2013. Porque virou o ano. Foi de um ano para o outro. Que teve todas as festas de 20 anos, a gente estava lá também. E aí. Era pra gente ter ido em fevereiro, a gente não foi. A gente foi dia 23 de abril de 2014. Mas aí você já tinha ido. E aí eu já tinha ido visitar. Só que na época que a gente foi sair daqui de Recife, né, eu já tinha ido visitar o Senegal. Adorei o lugar. Sim, fala sobre essa visita. Eu acho que é importante, porque muita gente, Gabriel, pega os filhos, vão para o campo missionário de cara assim e... Qual foi a importância dessa viagem de curto prazo para você? Essa viagem de curto prazo... Pode falar, viu? Coisa ruim, coisa boa, é muito importante. Essa viagem de curto prazo, ela foi essencial para eu me sentir parte da decisão que estava sendo tomada. Porque, na prática, eu não... Velho, era uma decisão de vocês. Dos adultos, né? Dos adultos. A gente meio que só foi junto. Né? De uma forma bem prática, era isso. Mas essa viagem de curto prazo serviu justamente para tirar essa visão. Né? A gente foi, a gente gostou do lugar. Né? Eu e meu irmão, a gente adorou o Senegal. Fala mais sobre o lugar, assim. O que foi importante para você ver lá, para que você sentisse... Quando o senhor e manhã voltaram da primeira viagem que vocês fizeram só os dois, vocês falaram da comida, falaram que era bonitado, falaram que era quente pra caramba, falaram que a galera era calorosa, né, em relação a bem receptiva. Falou coisa boa, coisa positiva e coisa negativa, né, do nosso ponto de vista. Exato, do ponto de vista de vocês foram bem francos, isso ajudou muito. Mas uma coisa é você ouvir, uma coisa é você ver, né? E outra coisa é você viver. Então, eu estando lá foi muito bom para me familiarizar com aquilo que talvez fosse ser a minha vida agora, né? Então, chegar na igreja, conhecer a galera, conhecer os jovens, enfim, a gente ficou pouco tempo, então não deu para fazer tanta coisa, mas eu já me sentia mais incluso, né, dentro da tomada de decisão de vocês, né? Tipo, poxa, eu não vou ter uma palavra final na decisão deles, né? Mas eles estão levando em consideração aquilo que eu acho. Tipo, eles estão... a minha opinião é tão importante a ponto deles levarem a gente para ir lá, tipo, fazer uma segunda viagem. E é uma viagem cara, né? Cara, tá ligado? Acho que a gente gastou na época cerca de 20 mil reais. Muito dinheiro. Então, assim... Viajar para a África não é fácil, não é barato. Esse dinheiro estava sendo investido para eu ter a minha opinião, sabe? Então, tipo, isso me fez me sentir mais incluso nisso tudo. O problema, e eu tava muito animado, porque na época justamente foi uma época bem ruim pra mim, né? E quando chega o ano de 2013, o primeiro semestre a gente estava aqui no Brasil ainda, aqui no Brasil, aqui em Recife ainda. E foi justamente nesse primeiro semestre que eu comecei a me enraizar de uma forma mais profunda aqui em Recife, né? Ficando malzinho, tava tendo meus amigos, mas enfim. Tu tinha Eu tinha 13 anos. 13 anos. Eu tinha 13 anos certinho, eu sou de 2000. Então foi justamente nessa época. E foi justamente tipo, se tivesse sido 2 meses antes, eu ia de boa, tranquilo. Mas justamente nesses 6 meses muita coisa aconteceu. Tu participou de campeonato da escola? Poxa, foi um semestre muito legal. Eu guardo todas as medalhas do ângulo lá em casa. Enfim. Foi um tempo muito massa e eu não queria deixar isso pra trás. Então foi bem chato. Essa viagem de curto prazo então foi importante para você. Muito. E você se sentir também incluso. Eu acho que é muito importante para quem está nos assistindo
E só para, eu acho interessante a gente acentuar ainda mais isso, né? A participação dos filhos, já que é um chamado de Deus, né? Sim. Deus chamar todos, né? Tanto que uma parada interessante, né, a se colocar em perspectiva. O senhor tinha recebido a confirmação para o chamado no Senegal e manhã Na, não. na minha primeira viagem Na já. sua primeira viagem e manhã não. É. E nessa segunda, manhã botou como pedido, né, de confirmação assim, de Deus, Vocês gostarem. a gente gostar. Né? E aí chega no último dia, beleza, a gente tinha gostado do país e tal, mas ela não tinha sentido aquele carinho de tipo assim, não, É isso aqui é isso. de Deus, é o que ele quer que a gente faça. Até no último dia, literalmente aos 45 de segundo, né, a gente no carro indo pro aeroporto, meu irmão chega pra minha mãe e fala assim, Tu tava chorando dentro do carro também. Acho que todo mundo tava não mesmo. vou lembrar, mas provavelmente que eu choro com tudo, mas Mas é justamente, tipo, se eu estivesse chorando ou não, eu lembro do sentimento, né? De tipo, caramba, velho, eu queria ficar mais aqui. Foi As muita. pessoas aqui são muito. Foram 15 dias muito intensos. Né? Exato, foi. E a gente viveu realmente a parada lá, né? De, véi, comer a comida do jeito que é mesmo e passar mal até, né? E até isso foi uma experiência. A gente foi em lugares pobres, a gente foi no shopping, Exato, a gente comeu num restaurante bacana. A gente viu o país como ele é. Em inglês tem uma expressão que eu amo que chama sugarcoat. Sugarcoat é quando você quer dar uma notícia ruim, mas aí você dá uma enfeitada. Aquela miguezinha. Uma maquiada na notícia, né? Tipo, fulano morreu. Então ele não tá mais entre nós, então ele tá num lugar melhor. Uma aliviada. Você dá uma aliviada na situação. E a gente não, a gente chegou pra ver o país como ele era. A gente foi lá no vilarejo que a galera anda descalça e pega balde na cabeça e usa a mesma roupa 20 dias porque só tem ela. E a gente foi pra, uns lugares que a gente via uns carros que eu não sei nem o nome que a gente nem ia aqui em Recife. Que assim, tá ligado? Então, tipo, a gente viu o país realmente pelo que ele era. Né? Então eu acho que isso foi muito importante também. E no carro na volta? E no carro, na volta, eu lembro que eu tava realmente muito triste de estar indo embora. Eu queria ter ficado mais, eu queria voltar. Eu lembro que o sentimento de querer voltar realmente foi muito forte. Né? Mas... Teu irmão? Meu irmão, ele que confirmou, né, o chamado da minha mãe. Ele que carimbou, né? Numa frase que ele disse... Ele voltando, ele falou assim, mãe, mesmo que vocês não voltem, um dia eu vou crescer, eu vou sair de casa e eu vou voltar nesse lugar. E ele chorando, e ele assim, falando isso aos prantos. Ele tinha quantos anos? 8 anos? Acho que mais ou menos isso. 8 anos. Acho que mais ou menos e eu lembro que ele urrava assim. Sim. Ué, mãe, tá. Então assim, esse momento foi essencial para a confirmação do chamado pela manhã, né? Então assim, não é uma coisa que foi só pra gente. E, enfim. Então, você... Óbvio que tem coisa que não precisa ser dita, né? Afinal, são crianças. Então, assim... Algumas coisas vão maneirar, né? Tá tendo uma crise política e tal, não sei o que. A embaixada tá recomendando ficar em casa porque... na cabeça de uma criança é uma guerra civil que tá estourando, vai todo mundo morrer. Tá ligado? Então, tipo, noção do que transmitir pra aquela pessoa. Não, tá tendo uns problemas lá, a gente vai acalmar. Esse tipo de coisa, né? Mas, de qualquer forma, né, fazer com que ela esteja ciente, você fazer com que o seu filho esteja ciente de qual que é a linha de raciocínio, né, qual é o caminho que vocês estão pensando em trilhar, já que a decisão que vai ser tomada vai afetar a família toda, faz você se sentir incluso. E eu acho que foi uma coisa que o senhor e a mãe fizeram muito bem, porque a todo momento a gente chegava para conversar, e aí? A gente chegava e perguntava qual vai ser, qual foi. Né? E vocês eu lembro foram que muito francos. E vocês reclamavam muito assim, eu quero saber. Eu né? quero saber. Carlinhos dizia também, eu quero, e mesmo criança, muito criança, ele dizia, eu não quero ser o último a saber, eu quero saber. Então a gente sempre sentava e dizia, vai ser assim. Exato, então isso é de uma extrema importância, assim, é primordial. Né? Porque você está indo sozinho. Então,
tem esse asterisco aí, tem esse detalhe. E aí, chegando lá no Senegal, na verdade, antes da gente ir, né? Esse período que a gente ficou lá no Rio de Janeiro também foi muito importante. Foi muito importante. Porque se eu tivesse ido pro Senegal tão rancoroso como eu tava na época que a gente saiu de Recife, talvez eu não tivesse gostado tanto do Senegal. É como se tivesse sido entreposto antes de você Exatamente. chegar lá. Esse tempo foi importante, né? No Rio de Janeiro. Muito. Gente, só pra contextualizar, eu sou uma das pessoas mais violentas do universo. A câmera não tá mostrando, mas eu tô aqui no ar-condicionado de meia, de casaco e tudo. Tá 22 graus aqui no ar-condicionado, o cara tá morrendo. Morrendo de frio. Eu sou muito friorento e o Rio de Janeiro pra mim foi uma prova de fogo, porque a gente ficou em Teresópolis, lá na Serra. Rio de Janeiro Serra, né? Bateu o quê? 0 Zero grau lá, né? Zero. Acho que a gente pegou -1 no máximo, mas 0 com certeza. E eu odiava a temperatura lá, era um saco, frio pra caramba. Não tinha muita gente com quem trocar ideia, eu era o único na minha idade por ali. Né? O único contato que eu tinha com a galerinha era o povo da escola que vivia me enchendo o saco, me chamando de Paraíba. Por causa do sotaque. Vocês sofreram um pouco da questão da xenofobia. Não foi uma coisa tão escrachada, não foi uma coisa tão... Mas, velho, eu já tava de saco cheio, eu não queria estar ali. E já era mais uma escola, já era mais um lugar. Mais uma escola, mais um sistema de ensino, né? Mais professor. Agora era um lugar lindo, né? Não, maravilhoso, né? Teresópolis. Porque a nossa base missionária lá no Rio de Janeiro tem campo de futebol, tem uma vizinhança boa, um lugar para correr, para brincar, né? Não, eu me divertia muito, até porque eu sempre tive a infância muito pé no chão, né? Então, eu era pequeno, descia a ladeira de rolimã, de carrinho de rolimã, né? Jogava a bola na ladeira, a ladeira assim, a bola ia e voltava. Então, assim, pra mim aquele espaço foi muito bom, né? Mas eu não queria estar ali. Na verdade, não era que eu não queria estar ali. Você queria estar na sua vida, né? Exatamente. Na verdade, era que eu não queria ter saído de Recife para começo de conversa. Então, poderia ser em qualquer lugar. Poderia ser na Disney. Eu tô achando ruim. Sabe? Eu não queria ter saído de Recife de jeito nenhum. Né? E aí... Eu cheguei lá em Teresópolis e eu lembro que os professores, né, do senhor de manhã eram americanos. E na época de novembro tem o Thanksgiving, né, que é a ação de graças. Que pra eles, cara, é um dos feriados mais importantes do ano. Né, eles realmente valorizam muito. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, mas o americano tem muito isso, né, do Thanksgiving. E a gente estava, Dom e Angelina, né, os professores, eles estavam meio que ensinando a gente como que era o jantar do Thanksgiving e tudo mais. E aí eles fizeram um rodão assim na mesa, né, e falaram assim: se você é grato por alguma coisa, levante e fale. E eu lembro que eu falei nesse dia, né, eu lembro que na época que a gente saiu de Recife, eu fui muito duro, tanto com o senhor quanto com a manhã. Né, eu falei muita besteira. Você cogitou até a ideia de não ir mesmo. Eu falei, tipo, eu fico aqui na casa de voinha, vocês vão. Eu lembro disso. Então, assim, eu falei muita besteira, falei muita bobagem. Coisa de menino birrento, que realmente, assim, eu tava machucado, eu tava no processo de, velho, eu não quero ir embora de jeito nenhum. Né, e o que eu puder fazer pra mudar a ideia da cabeça de vocês, eu vou fazer. Né, e justamente esse tempo em Teresópolis foi essencial para eu não odiar o Senegal. Foi essencial para eu não odiar o Senegal. E eu tenho plena certeza disso hoje. Por quê? Eu já estava mal por sair de Recife. Então, qualquer lugar que eu fosse, eu ia odiar. Tanto que até hoje eu digo, eu não gostei de ter morado no Rio de Janeiro. Mas justamente porque eu tinha saído de um lugar onde eu não queria ter saído. Aí associa o lugar... Exatamente. Então, eu acho que você saber analisar, né, me fugiu a palavra agora. Mas você saber entender onde o seu filho está naquele momento, né, emocionalmente falando. Para os pais, né? Para os pais. Você tem a perspectiva de tipo assim, velho, ele não tá bem, então respeite o tempo do seu filho. Porque
não vai adiantar você querer arrumar a mala e ir no primeiro voo, velho, não vai dar certo. Não, e eu lembro que as minhas orações eram assim, eu dizia, caramba, todo mundo precisa estar pronto. Todo mundo precisa querer ir. E eu orava dizendo assim, Deus, se Gabriel disser que não vai, eu não vou. Sim. Porque eu não vou deixar ninguém. Isso é muito importante. E você perceber isso, né? Sim. Perceber que você é importante e que a missão era uma missão da família, né? E de que todos precisavam ir ou todos ficavam porque alguém ainda precisava de mais tempo, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante. Até pela sua própria relação, né, com o seu filho, porque sinceramente, se eu tivesse ido com a cabeça que eu tava, do jeito que eu tava, emocionalmente falando, para o Senegal, Poderia ter dado tudo errado. poderia ter dado tudo errado, porque eu ia o tempo todo estar batendo de frente com vocês. Né? Então. Ficar revoltado Nossa, e tal, né? Não, isso com certeza. Mas, enfim, é saber entender e saber respeitar o tempo de cada um. Da mesma forma como você precisou do seu tempo para receber o confirmamento do seu chamado, respeite o tempo do seu filho, porque ele também vai junto com você, né? Então, não é uma decisão que vai afetar só você. Então, ter essa perspectiva. Mas, enfim, cheguei no Senegal já com a cabeça um pouco diferente, depois desse 1 ano dentro da incubadora, né? Que foi o... Teve um processo de Deus também contigo no Rio, né? Foi. Deus falou com você lá? Você lembra de algum momento assim, importante? Eu lembro de duas conversas que eu tive, né? Uma com o Verbinho e outra com o Felipe. Verbinho, só para contextualizar. Verbinho, Verbo do Tibúrcio, acredite, é o nome real. É o nome de uma pessoa. Era um missionário também que estava sendo treinado, né? Para ser enviado. Né? Assim como o Felipe Castro, né, lá de Cascavel, Paraná. Ele fazia parte de um projeto dentro da Igreja Metodista, que era o projeto Salto, né? Salto África. E eles passaram por um treinamento um pouco diferente, né, do que meus pais passaram, mas eles estavam sob a supervisão dos meus pais. Né? E tanto que eles foram lá no Senegal, né? Eles serviram lá. 2 anos servindo lá no Senegal, tudo sob a supervisão na dos nossa meus pais. equipe, né? Dentro da mesma equipe. Né? E Felipe foi o cara que eu fiquei mais próximo. Né? Ele era mais jovem, né? Acho que ele tinha 18, 19 anos. Então eu sempre via ele como um irmão mais velho que eu nunca tive. Né? E ele sempre disse que eu lembrava muito o irmão dele também, se eu não me engano, o nome dele é Lucas. Enfim. E eu sempre conversava bastante com o Felipe, eu ia muito no chalé dele, né? Nossa, altas ideias. Mas enfim. E eu lembro de algumas conversas que eu tive, muito pontuais, assim. Tanto com o Verbinho, que foi um cara que me ajudou muito, né? Justamente a tentar entender o lado de vocês. Porque na época eu não queria ter saído de Recife, né? Ele é muito jovem também. Essa vai ficar piscando aqui a entrevista da Nia. Mas eu não queria ter saído de Recife, eu não queria estar no Rio de Janeiro. Então o Verbinho foi um cara que sempre me abraçava, chegava e dizia assim, bora ali andar, bora ali conversar, sabe? E ele pegava e falava comigo e trocava ideia e deixava eu dar meus berros, eu, velho, não quero estar aqui, que não sei o que saco, pá. E ele sempre dizia... Ele virou um discipulador. Né? Ele virou um discipulador pra mim, um segundo pai lá dentro, né? Foi. E ele chegou pra mim e falava assim, tá, mas filhote, ele me chama de filhote, né? Tá, mas pessoal, filhote. Tal, e explicava, você entende que isso é desse jeito, não é assim. E se for desse jeito? E se você gostar? E se for diferente? Abra sua mente, velho. Verbinho de uma forma mais madura, né? Por ser mais velho, por já tá com a cabeça... Ser mais velho que você e mais novo que eu, né? Mais velho que eu e Felipe. Eu fazendo uma comparação entre Felipe e Verbinho. Era pai também, né? Verbinho era pai também, então ele já tinha outra cabeça. Né? E Felipe foi uma perspectiva um pouco diferente, de um moleque jovem que por vontade própria quis estar lá. Né? Que ele tinha essa sede de, cara, isso aqui é muito massa. Então ele me dava uma injeção de ânimo, assim, de, velho, eu quero estar lá, eu quero fazer. Né? Então eram duas perspectivas muito diferentes, mas que contribuíram muito para esse processo. E, velho, sinceramente, quando você tá com raiva, você não escuta os pais. Isso é uma verdade. Porque
muitas das coisas que Verbinho me falava, eu já tinha escutado do senhor de manhã em algum momento, mas vindo de outra pessoa eu parava pra... Caramba, velho. Processava, Verdade. né? Eu processava mais, porque eu já tava com raiva. Né? Então, qualquer coisa que o senhor falasse, pra mim não ia valer de nada. Né? Então, ter outras pessoas que eu pudesse me abrir e que eu soubesse ouvir. Isso. Pessoas que eu tivesse aberto tanto a me expor quanto a sentar e ouvir calado e dizer assim, não, realmente isso aqui é fato, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui. E nem sempre era assim, né? É verdade. Mas tu também não entende de nada, tu não sabe como é que é, e dava umas patadas assim em Verbinho, e Verbinho sempre foi muito paciente, assim, tá bom. Ok. Dava 2 dias, Verbinho, desculpa. Então assim, essa troca é muito importante. Ter alguém, né? Ter alguém para ter esse acompanhamento. Porque, velho, se a pessoa tenta traçar um caminho que ela nunca fez na vida, ela vai se perder e vai dar ruim. Vai dar ruim. Entendeu? E eu agradeço muito, assim, de verdade, eu sou muito grato por não ter feito esse caminho sozinho. Porque se não fosse, de verdade, se não fosse por Verbinho e por Felipe, né, justamente essas 2 perspectivas que eu falei, né, do ânimo, da injeção, de caramba, eu quero fazer isso, com a maturidade de alguém chegar e desarmar a bomba nuclear que eu tava ali gritando, xingando Deus e o mundo, literalmente. Se não fosse por esses 2 caras, velho, eu ia estar ferrado. Né, assim, ia por água abaixo tudo. E espiritualmente falando, teve algum processo lá nesse lugar? Eu acho que mais pro fim. Acho que mais perto da época de a gente ir. Que foi justamente quando o Senegal começou a se tornar uma realidade. Né? Porque, beleza, a gente vai pro Senegal, massa, e a gente todo domingo pregava, né? O senhor pregava na igreja, e eu escutava o senhor pregando Lucas 5, não sei o quezinho, a conversão de Pedro, a conversão de Paulo, e tal, e eu, tá, massa, e aí, tá ligado? E... ok, eu ia pro Senegal, show, mas era uma realidade ainda muito distante naquela época. Né? E quando foi chegando a época de a gente viajar de fato, né, foi meio que um choque de realidade, tipo, poxa, eu vou pro Senegal, meu, que viagem. De fato, né? De fato tá acontecendo, isso é muito louco. Então, acho que nesse processo, nesse tempo, foi justamente onde eu comecei a olhar a situação de uma forma um pouco diferente também. Né? Justamente meio que absorver tudo que eu tinha vivido no Rio de Janeiro. Né? Tudo que aquele lugar me proporcionou, de bom e de ruim. Fazer um balanço geral. E tentar, tipo, velho, não tem escapatória. Eu vou. Minha cabeça é outra. Eu vejo o Senegal hoje de uma forma diferente do que eu via quando eu saí de Recife. Então foi um processo de construção. Foi um processo aos poucos. Que eu acho que é muito importante aquilo que você disse. Cada um está vivendo um processo, e se você vai respeitando o processo de cada um cresce no ritmo, mas todo mundo cresce. Cada um cresce. Então eu precisei daquele tempo. E eu percebi isso no final. E foi justamente aquele estralar assim, de tipo, agora eu entendi, sabe? E eu lembro que eu chorei muito nesse jantar de Thanksgiving, porque eu lembro que eu tava falando, né, que na hora que eu levantei, me veio todo o flashback de todas as besteiras que eu falei pro senhor e pra maninha, né, e nossa, eu me arrependi amargamente de cada palavra que eu falei, e eu comecei a chorar lá na mesa e tudo mais, enfim, é mais ou menos isso. Então, foi essencial esse tempo no Rio de Janeiro, e justamente você estava perguntando do quesito espiritual da coisa, eu não senti tanto durante o processo, né? Eu fui sentir mais no final dessa jornada lá no Rio de Janeiro, né? De pegar um catarse de tudo que tinha acontecido e tipo, realmente. É de Deus. Realmente é isso. Né? Só que assim,
Era um moleque de 13 anos. Essa 13 pra leitura 14 era uma anos. leitura de um menino, né? Então, cara, não tem como você olhar e dizer assim, não, o Espírito Santo, não sei o que. Sabe, tipo, eu não tinha essa cabeça ainda. Maturidade, Eu né? não tinha essa maturidade ainda de olhar uma parada e dizer, não, isso aqui realmente o Espírito Santo falou comigo através de. Não, eu não tinha essa cabeça. Mas, enfim, eu me senti em paz, né? Abraçou, né? Eu abracei a causa. Eu entrei de vez no negócio e assim, não, tô em paz. E isso, hoje eu vejo, né? Que foi Deus trabalhando nessa minha dureza de coração, nesse meu rancor que eu tinha guardado durante todo esse ano que eu tava lá no Rio de Janeiro. Então, foi um processo em que eu só fui me dar conta no final. Abril de 2014. Abril de 2014, dia 23. O visto chegou. O visto chega, na verdade... Que a gente a gente tava meio bloqueado por conta do visto, enfim, tudo Isso, pronto. Tudo pronto. Viagem comprada, data confirmada pra gente ir embora. E a gente chega no Senegal. Foi uma viagem longa, sempre é. 10 horas daqui para Portugal, umas 4, 5 horas. Do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro e Portugal, 10 horas. Rio de Janeiro e Portugal, 10 horas. 14 horas de espera. 14 horas de escala Mas no a gente- aeroporto de Lisboa. Mas a gente dá aquela saidinha pra chupar o picolé, né? Comer um bolinho de bacalhau. Bolinho do Belém. Belém, passos Belém. Pastel do Belém. Mas enfim, e a gente chega lá no Senegal, né? 10 malas Nossa senhora, uma vida inteira. dentro de malas. Meu Deus do céu. E eu lembro que a gente eu era muito moleque, né? Então eu não tinha 100% de noção de tudo que estava acontecendo. O senhor vai talvez poder explicar melhor, mas a minha perspectiva naquela hora é que eu sabia que a gente não podia sair muito, né? A gente tinha algumas documentações que estavam, né, irregularizadas. Aham. Então se acontecesse qualquer besteira, a gente não tinha nem o que fazer. Então, cara, imagina 3 moleques, um de 16, um de 14 e um de 8, trancado num quarto de hotel por um mês. Véi, a gente tava subindo pelas paredes, a gente não sabia mais o que fazer. Então foi A sorte também é que eu comprei uma televisão, lembra? Aí a gente tinha um videogame. A gente assistia Light to Me na época. A gente assistia bastante Netflix, a gente Sério, ganhou, bom. antes de a gente sair pro Rio de Janeiro, antes de a gente sair do Rio de Janeiro, a gente ganhou um videogame de um filho de pastor, sei lá das tantas. Que era um antigo dele, ele comprou um novo e o antigo ele deu pra gente como doação. Era o Nintendo Wii. E aí a gente chegou lá no Senegal, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma TV. A gente Pra ligar o videogame, conectei na internet. Foi. E assim, passamos um mês. Eu lembro que manhã falava, a gente brigava, fazia alguma coisa, a manhã falava assim, vai já pro seu quarto. Era a cama. Vai pro seu quarto. Porque nesse lugar que a gente ficou era uma guest house. Era uma guest house. Que era um quarto gigante. Era um hotelzinho. Não tinha privaticidade. Era um lugar com várias camas, uma cama de casal, que dormia eu e Débora. Então assim, tinha... E uma televisão assim, tipo, tudo muito improvisado. Teve momentos, né, que a gente teve que que outras pessoas estavam na guest house também, em outros quartos. Em outros quartos. Né? E aquilo, cara, eu me senti tão invadido, porque eu tava tomando aquilo ali já como a minha casa. Então... E a gente ficou nesse tempo improvisado porque não tinha documentação para alugar uma casa. E foi um período assim de um mês até que a gente tivesse as documentações para que a gente pudesse alugar a casa. Mas foi um negócio muito engraçado, porque quando a gente chega no país, os meninos já estavam bem melhor, porque eles haviam ido, não sei se eu conjuguei bem o verbo, mas eles haviam viajado já para o país e conhecido o país. Então você não estava no lugar pela primeira vez. Sim. Tipo, você já conhecia inclusive algumas palavras, né, em francês, em Wolof, que é a língua local. Uma coisa conhecia Gaspar, muito raso. você conhecia a galera da igreja. Gaspar, a galera da igreja, Enfim, a juventude da igreja. A igreja era pertinho, então era legal. Mas, enfim, eu não podia usufruir muito ainda. Mas já foi assim, tipo, não tô 100% perdido. Né? Eu já tava mais ou menos ligado, né, no que tava rolando. E... eu lembro que... Assim, agora a gente vai entrar em outro assunto. Adaptação.
né? Isso, é bom a gente separar por blocos, É porque bom a gente separar por bloco. entendendo que esse vídeo, Gabriel, é para pais, né? Uhum. Mães que estão nesse momento levando seus filhos para o campo missionário. Então, você vai poder agora, sendo um pouco mais pedagógico, falar da sua experiência e o conselho que você dá, que talvez eu tenha feito de forma errada, ou eu fiz de forma certa, sim. ou você diz, olha, faça isso e aquilo. Mas aí é que tá. Eu acho que até o errado deu certo no final. Né? Então, se eu tivesse que voltar e mudar algum detalhe, eu não mudaria. Porque até as coisas que foram difíceis foram feitas do jeito certo, na minha perspectiva. É porque deram certo, né? Porque deram certo, porque aquilo ali me ensinou alguma coisa, né? Então, assim, enfim. Vamos para adaptação, Vamos por porque partes. você vai destrinchar isso. Exato. Então, a gente chega no Senegal com que perspectiva? Escola. Então, Que já ia começar. que já ia começar, porque Era lá abril. o calendário funciona de uma forma diferente. Né? Então, a gente tinha duas opções. A escola francesa, que era uma escola senegalesa, senegalesa não, uma escola com os costumes senegaleses, né? Os professores eram senegaleses, e a gente tinha uma escola americana que era para filhos de missionários. Mas a língua era francesa, a escola senegalesa. A escola senegalesa era francês. A língua. A escola para filhos de missionário era inglês. Ok. Para você entrar na escola francesa, você já tinha que ter um nível de francês fluente. Né? Porque ninguém ia te carregar na mão e dizer, anota assim, te vira. Lá, e também lá não é uma escola para filhos de missionários, era uma escola normal. Exato, era uma escola normal. Então, assim, não julgando como ruim o ensino francês ou a escola do Senegal, inclusive a escola do Mali é uma referência. Inclusive, filhos de missionários estarão Outros lá filhos e de hoje estão missionários, estudando na França. Exatamente. Né? Enfim. É uma escola boa, mas não era para o seu momento. A gente já foi mais velho. Então a gente não cresceu falando a língua, a gente não cresceu naquele meio. E também para essas pessoas, né, a gente tem exemplo de Jonathan Chagas, a família Rocha. de outros missionários que foram menores e cresceram nessas. Lá. Os filhos cresceram lá. E na viagem de curto prazo, a gente levou você na escola para filhos de missionários. Exato. Eu lembro que vocês gostaram bastante. E a escola é sensacional, eu me sentia num filme toda vez. Mas enfim, a escola americana não. A escola americana, eles tinham um sistema de ESL, né, que é o English as Second Language, né, o inglês como segunda língua. Que é justamente esse processo de tipo, putz, ele é estrangeiro. Ele não vai aprender inglês do mesmo jeito que o americano vai. Então ele precisa ser ensinado de uma forma pedagogicamente diferente. Para ele ser integrado na língua. Para ele conseguir entender o que eu tô falando. Porque como é que eu vou pegar um livro de Ernest Hemingway para ele ler, tá ligado? Tipo, para quem os sinos dobram? Lê aí e faz uma interpretação de texto. Ele não vai. Ele não vai entender, exato. Então ele precisa ir do básico. Então assim, esse sistema... E tinha esse cuidado, né? Porque a escola para filha de missionário, ele sabe que vai ter aquela demanda de um público tal, né? Que vem de... Então... Sim. Tu chegou em abril. Eu cheguei em abril. A escola começava em junho, julho, agosto. Agosto, setembro, acho que setembro. De agosto para setembro. Não vou lembrar exatamente agora, mas enfim. Tinha um tempo ali para você falar inglês. Em julho, abril, junho, julho. Em julho, no final de julho, a gente ia ter que fazer o teste de admissão, né, para avaliar o nosso nível de inglês. E o teu nível era qual quando chegou lá? Eu tô perguntando, é uma pergunta que eu já sei, mas para que a galera chegue, porque muita gente que está assistindo esse vídeo vai pensar o quê? Eu não posso levar meu filho, ele não fala inglês. E qual é o inglês que tu aprendeu aqui no Brasil? Verbo to be. Verbo to be muito mal. Tu sabe o verbo to be, não? A namorada dele tá aqui assistindo o vídeo. Verbo to be, a gente só vai... Tu fez a prova de admissão, primeira. Eu fiz a prova de admissão logo que a gente chegou, em abril. Levou uma cipuada. Levei uma tabocada nas orelhas. What's your name? E tu ficou voando. Assim, olha, a mulher chegou assim... Nem para limpar a lixeira serve. Eu lembro que a mulher... Manhã tava esperando lá de fora, né? A mulher chegou assim, abriu a porta. Aí a mulher perguntou, né? E aí? Aquela Porteiro, né? talvez. Já vem. Trabalhar na portaria. Então assim, eu cheguei com um nível
péssimo, não falava nada. Não, que é um nível tipo a lá Brasil. Tipo, velho, Tipo, não... você tem uma noção de alguma coisa, talvez, se você se dedicar na escola, mas como eu nunca me dediquei, eu não aprendia nada, né? Se dediquei na escola, crianças. Mas... Porque o inglês da escola brasileira, né? Ninguém estuda inglês na escola pra exato. falar inglês. Então, assim, Você se ferrou no teste, eu me ferrei no teste e os professores deixaram bem claro, disse, velho, tem que melhorar. você vai ter que ralar muito pra conseguir passar no nível aceitável aqui, né? E, enfim, e aí eu cheguei e comecei a... eu lembro que o senhor contratou, né, uma professora, ela era de Zimbábue. Mano, que loucura. Ela era de Zimbábue, mas ela passou a vida dela toda morando em Londres. A gente contratou uma professora que era bem caro, né? Era. E assim, eu não tinha... Era tão nada no inglês que eu não tinha noção da diferença do inglês britânico pro americano. Né? Qualquer ser humano que estiver assistindo esse vídeo sabe que tem uma diferença gritante. Né? Então, assim, eu senti na hora que ela foi me ensinar. Eu não entendia uma palavra do que aquele ser humano falava. E ela era uma pessoa meio pavio curto, essa professora. Eu não lembro o nome dela nem ferrando. Mas... Bloqueou. Bloqueei, nem quero. Miserável. Mas, assim, ela era bem pavio curto, eu lembro. Ela ficava meio sem paciência. E ela acabava meio que, às vezes, dando a resposta. E a gente contratou essa pessoa, ela veio ensinar em casa, E ela né? ficava me ensinando em casa. Ela passava os deveres de casa e tal. E aí, teve uma hora que eu falei assim, acho que na segunda semana com ela, eu falei, mano, se eu depender dessa bicha pra aprender, eu vou criar um bloqueio com a língua. E eu não vou aprender mais nunca na vida. Eu tenho que dar um jeito. E aí, eu comecei a falar com outros filhos de missionários brasileiros. Acho que a tua mãe jogou num... Então, tem grupo. esse negócio. Mas assim, eu comecei a falar com filhos de missionários brasileiros, né, que meio que me ajudaram, né, disseram assim, que pra eles era engraçado, porque até pra eles isso era surreal. De tipo assim, véi, todo mundo aqui já chegou aqui desse tamanho, tá ligado? Tipo, pra gente é muito natural. A gente não teve que aprender a língua. Que justamente a gente tá fazendo esse podcast Exatamente. porque Gabriel chegou com 14 anos lá. e muitas agências missionárias, para não dizer todas, não aconselham missionários levarem seus filhos nessa idade para o campo missionário. E todo mundo que está querendo levar me procura para pedir conselho. E por isso que a gente resolveu gravar esse podcast para que você pudesse ouvir da boca de Gabriel, né? Exato. Então todo mundo já dizia, não, a gente cresceu falando inglês, falando francês. Então, tipo, era uma parada que pra eles era meio que uma... Não. É muito natural, eles não paravam pra pensar. Foi tipo, como aconteceu com o Carlinhos, né? Que foi acontecer com o Carlinhos, porque ele chegou com 8 anos e a escola já permitia que ele entrasse na escola com nível zerado. Porque ele tava nas aulas, na classe de arte 1, né? Por ali. Não vou conseguir fazer a equivalência pro sistema brasileiro, porque eu não Mas vou ele lembrar. tinha Mas 8 ele era anos, muito então, novo. assim, ele aprendeu muito mais rápido do que eu. Inclusive, eu tenho raiva dele até hoje. Eu ralando pra caramba, estudando, lendo, que só desgraça. E também porque ele convivia com muita criança. Exato. Então, assim, ele sabia zero de gramática. Criança é uma esponja. Inclusive, ele foi boletim de ouro. Acho que no primeiro ano. No primeiro ano, gente, é bem legal. O Carlinhos não está aqui para falar, mas ele foi o melhor falante da língua entre os próprios americanos. Ele chegou falando zero inglês e no final do ano ele ganhou um boletim de ouro de melhor falante da língua. Então, em um ano ele aprendeu uma língua nativa e se tornou melhor do que a galera da tala dele que nasceu no país. E o que foi que aconteceu? Tanto eu quanto meu irmão, a gente aprendeu inglês muito rápido. Foi fantástico. Foi uma facilidade que a gente teve, que eu não sei de onde veio, na real. Que também é uma coisa que aconteceu, desculpa te interromper, foi que eu lembro que Débora, ela entrou em contato com os americanos, com as mães, pedindo pelo amor de Deus. Ela estava perguntando, na verdade, quem eram as famílias que não tinham viajado na época das férias. Porque na época das férias os americanos vão para os Estados Unidos. A gente chegou justamente no Senegal, na época que estava rodando a chave de um ano letivo para o outro. Que no Senegal, né, tanto no sistema francês quanto no sistema americano,
essa chave roda no meio do ano. E as férias duram 3 E as meses, férias 3 duram meses e 3 meio. meses. É. Né? Então, assim... E ficou uma galera. E aí minha mãe colocou lá no Facebook perguntando quem que tava. Porque tem um grupo de missionários E e tal. perguntando se tava tendo alguma programação. Isso foi chave. Por quê? A galera tava batendo uma pelada. Aí tinha noite que o pessoal pegava aquelas arminhas de brinquedo e jogava airsoft na Não, escola. e a gente descobriu que a escola não ganhava há muito tempo um campeonato. O futebol da escola era muito ruim. E eles descobriram que tinham 2 brasileiros. Que na época era Davi, o irmão de Débora, que foi com a gente, e Gabriel, que queriam aprender inglês e queriam estudar na escola. Então a molecada se sentiu super motivada em ajudar vocês para vocês jogar no time da escola. Então foi muito bom porque você estava fazendo aula e apesar de não ter sido legal a experiência, você estava falando no futebol, né? Entra a foto de eu e Davi segurando o troféu. Vou botar a foto dos dois aí, é verdade. Que vocês ganharam o campeonato. Eles levantaram o time da escola e os caras disseram, não traz ele, tia, porque a gente precisa ganhar o torneio. E eles ganharam, e aí vou botar a foto aqui dele segurando o troféu da escola, né? Mas enfim, e aí a gente começou a ir jogar bola e tal. E, velho, sendo muito sincero, 1000 perdões à cerimônia da professora. Mas esse tempo de futebol com a galera foi muito mais importante para eu aprender o inglês do que as aulas. Ainda não tinha professor de inglês no país. A gente fez de tudo para encontrar um professor de inglês para eles. De francês tinha rodo. Eu acho que a galera viajou nas férias. No Senegal é um lugar muito cosmopolita. Tem muitas nacionalidades. Então, nas férias, todo mundo desaparece do país. Só ficam os nativos. Exato. Exatamente. Então não tinha, a gente teve muita sorte ainda de encontrar essa menina. E outra coisa, uma perspectiva interessante para se ter do contexto familiar em relação a essa adaptação linguística. Maninha era a única que tinha chegado no Senegal falando francês, porque ela aprendeu na escola. Francês e inglês. 9 anos e tal. Então, e inclusive ela era professora da Aliança Francesa aqui em Recife. Falava fluente. Ela falava fluente. Então ela foi a única que chegou no país já falando a língua do país. Então, a língua oficial, né? Cada um tinha um foco diferente. Eu tive que aprender inglês por causa da escola. Então eu tive que direcionar toda a minha energia a aprender inglês. Minha mãe, como ia trabalhar dando aula de francês para pessoas de baixa renda, que só falavam Olof, ela tinha que aprender o Olof. Então ela trabalhou com alfabetização de mulheres. Ela trabalhou com alfabetização de mulheres, então ela tinha que falar Olof. O senhor ia dar aula de informática, então o senhor tinha que aprender francês. Então cada um foi para uma língua diferente. Isso. Né? O desafio da língua era para todo mundo. O desafio da língua era para todo mundo, mas cada um tinha o seu. Né? Então... E sua mãe falar inglês era uma coisa muito importante. Mãe falava inglês também. Porque ela fez o contato com a galera da escola. Sim. Porque muitos missionários têm dificuldade porque não falam inglês, não conseguem se comunicar com as escolas norte-americanas, lógico, e aí tem muita dificuldade. Mas sua mãe já falava e ela Exato. Então conseguiu essa fazer. comunicação com a escola foi mais suavizada justamente por isso. Então tu estudou, e aí tu jogou bola com a galera. Jogar bola, né? E eu saía nos rolês com a galera e eu falava tipo Tarzan, mim querer água, e a galera falava, não, eu quero água. Eu quero água. E também você não tinha problema de alguém corrigir e tal? Não tinha, porque, Não, mas é um problema que todo mundo tem, tá? Então a gente tá falando isso porque muita gente se sente humilhado, se sente rebaixado nesse processo de aprendizado. Mas você não tinha? Não tinha, eu tinha que falar, fazer o quê? Então não tinha pra onde correr. Então eu comecei a ser muito corrigido, muito corrigido. E aí eu chegava em casa e eu comecei a assistir muito desenho, principalmente desenho, porque como é voltado para um público infantil, a dicção é de uma forma muito mais clara. Eles falam com a boca mais aberta, né? Tipo, você escuta muito bem pronunciada cada palavra. Então a dica é que tu deixa pra galera. Então, tipo, eu comecei a assistir o X-Men Evolution, né? Que era o desenho que fez parte da minha infância por muito tempo. Né? Eu já sabia o enredo, já sabia a história de trás pra frente de Cós Salteado.
né? E aí eu comecei a assistir em inglês, com legenda em inglês. E aí eu fazia... Aí eu, tipo assim, aí eu comecei a assistir, pegar um pouquinho mais de segurança na língua. Aí eu assistia, aí eu, tá, dessa vez eu vou tirar a legenda e tentar anotar umas frases aleatórias que eu tô escutando. Aí não sei o que, anything I want, anything. Aí eu pegava e anotava, anything. Aí eu pesquisava o que é que significava anything, aí eu anotava. Aí eu voltava a cena, anything I want, verbo querer. Aí eu ia fazendo as conexões do meu jeito meio maluco, mas que deu certo. Né? Porque o jeito tradicional pra mim não ia funcionar. Não ia funcionar. Eu tenho déficit de atenção, tenho déficit daquilo outro. Não ia dar certo. Eu não ia conseguir aprender. Eu ia desenvolver um bloqueio e não ia dar certo. Mas na prática me ajudou muito. Né? Então, eu tenho um ouvido bom. Você é músico? Então tem um ouvido bom. A música ajuda. Então, coisa de pronúncia. Eu escutava uma vez e já pegava então esse R é desse jeito. Então, esse T, o barulho do TH, né, que todo mundo acha esquisito, né, o Thursday. Esse T é desse jeito. Eu comecei a me ligar nessas paradas, assim, nessas pequenas coisas, e depois eu fui começar a adquirir mais vocabulário, né, e aí depois que eu adquiri mais vocabulário, aí eu comecei de uma forma indireta a aprender a gramática, que eu sou horrível, né, com essas coisas de gramática, mas eu comecei a entender um método que pra mim funcionava. Né? Então, mas era mais importante inicialmente falar, né? Era mais importante pra mim falar, né? E tendo em vista que eu ainda ia ter que fazer o teste. E aí eu cheguei ao teste, né, no dia do teste, em julho, e aí eu fui super elogiado, né, pela professora. Foi a mesma professora que aplicou o teste, né? E ela falou, tipo, parece outra pessoa. Ela ficou, imagina, 3 meses atrás. Exato. Você é reprovado. E assim, 3, 4 meses depois... Reprovado com folga. Com folga. Não foi reprovado, tipo, putz, faltou um décimo. Foi reprovado... Não, e ela reprovou, tipo assim, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de... E isso ia ser péssimo, porque eu ia perder um ano escolar e isso ia atrasar todo o cronograma... Todo o projeto. Da missão. Todo o projeto. Não era uma coisa só pra mim. Perdi um ano. Ia ser horrível só por isso, mas... Agora, apesar que tinha a opção de tu se dar mal na prova... e entrar algumas salas antes. Entrar atrasado. Que foi o que não aconteceu, né? Que seria ainda pior. Porque tu ia estudar com a galera de... Porque eu ia estudar com a galera atrasada. E outra, ia ser um gasto... escola muito cara. Descomunal. Pagar um ano a mais, velho, fora de cogitação. Mas aí, um milagre aconteceu. E aí eu entrei. E aí eu entrei no programa de inglês como segunda língua, comecei a estudar. Na sala certa. Na sala certa. E fui aperfeiçoando, né? Eu não entrei na escola com inglês fluente. Né? Tanto que um dos caras que mais me ajudou, né? Jason Jenkins, ele foi um dos caras que mais me ajudou e ele estava no último ano dele na escola. O meu primeiro ano lá foi o último ano dele. Ele se formou, foi embora e acho que 2 ou 3 anos depois ele voltou para uma visita. Né? Eu encontrei com ele, a gente sentou, a gente conversou e uma das coisas que ele mais falou, esse cara, o teu inglês está perfeito. E ele ficava falando assim comigo, tipo, ele ficava, como assim você não tá pedindo para eu repetir mais a frase, para eu falar mais devagar? Né? Então, tipo... foi muito... Eu não tinha parado pra pensar nisso até eu receber essa visita de Jason. E pra mim foi tipo... Ai, que legal, que da hora. Obrigado. É muito bom você ter a conquista, né? Você trabalhou muito e agora você tá falando inglês. E eu tava numa noia que, véi, eu saía da pelada com os caras falando inglês. Eu chegava em casa, inglês. Não, inglês. Fone de ouvido, série, música, texto, caramba, 4, tudo em inglês. Eu peguei meu celular, as configurações do celular, eu troquei tudo pra inglês. Eu disse assim, meu irmão, ou eu entendo, ou eu não vou conseguir ouvir minha música. Tá ligado? Então, tipo, era isso ou isso. Eu não me dei outra escolha. Né? E eu mergulhei de cabeça, velho. E, enfim, aos poucos eu fui começando a pegar o jeito. Né? E aí vem o francês. O segundo desafio. O inglês conquistou, mas no domingo a gente frequentava a igreja. E aí, assim... Você tinha que ir no mercado, comprar coisa e tal. Exatamente. Eu estava inserido num contexto onde eu tinha a escola, que no momento era a minha prioridade, para eu conseguir entrar e conseguir aprender inglês. Só que o país fala francês. Né? Então, qualquer lugar que eu ia, eu não conseguia. Tipo,
se a gente estivesse nos Estados Unidos, eu conseguiria desenrolar um salgadinho numa vendinha. Tipo, filho, vai comprar pra mim um extrato de tomate pro almoço. No inglês eu já desenrolava, no francês eu não fazia ideia. Né? Então, assim, aos poucos eu fui justamente nessas idas ao mercado, né? Nessas idas na igreja. O pessoal jogava muito vôlei no final do culto, né? Terminava o culto no domingo, a gente ia pra praia jogar vôlei. Então, nessa jogadinha de vôlei me ajudou muito também. Que foi um processo... Ele, assim, ele já tinha lutado muito para aprender a falar inglês. E depois foi um passo difícil, porque eu lembro que também que tu não gostava de ir na igreja. Não gostava. Porque era francês. Era francês e o Wolof. Então, tipo assim, o culto, o pregador falava em francês... E aí tinha outro ser humano do lado dele traduzindo para o Wolof. Porque a língua, eu não entendia nenhum dos dois. A língua oficial é a língua francesa e a língua local é o Wolof. Então, quem tem a oportunidade de ir na escola fala francês. Quem não tem? Quem não tem, as pessoas mais pobres falam Wolof. Então, a igreja ela tinha duas línguas. Exato. E eu lembro que Gabriel ele resistia muito quando a gente dizia vamos para a igreja, ele ficava já chateado. O globo do olho já entrando assim no Mas aí, assim, você era muito amado, as pessoas gostavam muito assim, de você. As pessoas eram simpaticíssimas. Mas aí a ideia de estar ouvindo outra língua... O ambiente me angustiava, né, no começo. Mas muita gente, Gabriel, muitos missionários não levam seus filhos na igreja local, porque eles não gostam. Mas assim, eu lembro que a gente meio que forçou, a gente disse, meu irmão, a gente vai. Sim. O que é que tu acha que isso te ajudou? Sei que foi difícil. Pra vocês terem noção, eu tenho uma família que a gente tem um carinho muito grande, né? Que são os Macombs. Isso. Né? Uncle Bill, Nancy, Brady, Brian. São dois dos meus melhores amigos, né? Que eu fiz lá no Senegal. São americanos lá da escola. Eles são americanos. E eles estão lá há muitos anos. Hoje em dia eles já voltaram todos para o Senegal, né? Todos os filhos já se formaram, eles têm 4 filhos. Eles estão no Senegal sem filhos, né? Que cresceram. Não, eles voltaram para o Senegal, Uncle Bill e Nancy. Não, eu sei. Voltou o casal, mas voltou para o Senegal não. Voltou para os Estados Unidos. Estão morando agora nos Estados Unidos a família inteira. Né? Cada um no seu canto. Já estão casados, enfim. Se aposentaram como missionários. Mas eu lembro que uma vez a gente foi para a praia, eu e meus amigos. E lá no Senegal, parêntese, no Senegal o táxi, ele não tem taxímetro. Você negocia a corrida antes de entrar no táxi. Você fala assim, não, quero ir da Madalena para o Janga. Aí vai dizer, tanto. Você vai dizer, não, mas tá muito caro. Só que o cara vê que você é estrangeiro, exatamente, bota muito alto o preço e você começa a negociar. Aí você fica ali naquela pechincha, e essa pechincha no Wolof, né, tem um nome, que é o Arralé. Você começa ali no Arralé com o cara, você começa tipo, não sei o que, papapá. E você não pode dar o braço a torcer, porque os caras são arriscados. E se você já fala alguma coisa da língua... Se você já fala um pouquinho de Wolof, eles já te respeitam mais, porque não é a língua colonial. Justamente o que o Pai estava falando antes, é a língua do cara. Né? Então ele tá vendo que você tá se esforçando para tentar ver o cara de igual para igual ali, e não com ar de superioridade. Né? Então assim, se você já começa a falar algumas brincadeiras, né? Tipo, tem uma frase, né, que você tá na negociação, você fala assim, o cara joga um preço muito alto e você joga um preço ridiculamente baixo, o cara se arreta. Que é o stick puxa, né? Aí você fala assim, não, você fez a sua piada, eu fiz a minha. Agora vamos falar sério? Né? Isso é uma frase comum quando você vai negociar com um cara, porque isso baixa a guarda dele. Tipo, meu, como é que esse estrangeiro sabe disso? É verdade. Né? Então, são códigos da língua. São os códigos da língua, da cultura, mais do que da língua. Mas tu tá falando dos americanos. Mas tava falando dos americanos. Eu tinha acabado de aprender inglês, tava aprendendo francês. Wolof ainda era uma realidade meio distante. Mas eu lembro que eu já conseguia negociar um táxi em francês. Né? E o cara falou e tal, não sei o quê. E os caras estavam lá, tipo, desde o maternal. Desde o maternal. Tem foto de bebezinho. Eu tava entrando na escola no primeiro ano de ensino médio. Então, né, faz os cálculos aí, quem é de exatas, porque eu não sou. Mas eles passaram esses anos todos lá. Não, a vida toda. A vida toda lá. Né? Então, eles entraram no táxi e eles começaram a conversar em inglês comigo, obviamente, falando assim, tipo, mano, o que ele falou? Ele falou que tá, não sei o que. Assim, eu não sabia que tu falava francês. Eu disse assim, mas eu não falo, tá ligado? Se enrola uma coisa... Sei alguma coisa. Mas por quê? Eu fui na casa deles uma vez e eu descobri. Eles pagam mais caro pra ter a TV americana, tá ligado? Tipo, a gente assistia desenho em francês,
a gente assistia a programação francesa. Então, tipo, de novo, era uma situação onde a gente não tinha escapatória. Era um saco? Meu Deus, como era? Era angustiante? Jesus! Mas assim... Não tinha TV brasileira lá em casa. Se não fosse isso, a gente tava muito ferrado. E tu gostava de futebol ou assistia a narração? Ou eu assistia o em cara francês, ele super, très bien, ou ficava fora do futebol. Era chato. E eu sentia muita falta porque, especificamente do futebol, cara, não tem narração como a narração brasileira. Não tem no mundo. E aí, gol, e grita, e não sei o que, é tetra. Mas assim, uma coisa eu acho que é interessante, não sei se tu ia falar isso, mas você vê os seus pais se dedicando ao aprendizado da língua e valorizando a língua, os costumes locais, isso dá um gás, não dá não? Sim, porque você sente que o que você tá fazendo, você não tá fazendo sozinho, né? Porque às vezes eu dizia, meu irmão, velho, tá osso ter que aprender isso, tá osso ter que aprender aquilo. Mas aí eu olhava pra mãe e pai e falava, né? Justamente, tipo, caramba, eles estão na mesma coisa que eu, velho. Se tá difícil pra mim, tá difícil pra eles também. E valorizando a língua, Isso. né? Porque tem muito missionário, ou muitas pessoas que estão vivendo num momento de choque cultural muito grande e tá falando mal. Ah, isso aqui eu não sei fazer, isso aqui não é bom, isso aqui, essa língua, esse povo. E aí a criança, ela vai pegar aquela informação e botar... Exato. Bom, eu não quero... O que você externa é o que eles vão absorver, né? Então... Não é bom, não é ruim, é ruim e tal. Isso aqui é um saco e tal, não sei o quê, porque isso aqui é muito ruim. Meu irmão, velho, que câmera ruim da pinóia. O cara Mas tu viu que o aprendizado da língua te trazia um benefício. Exato. Tu viu ali na negociação do táxi. Eu comecei a desenrolar, né? Eu comecei a entender as coisas. E, enfim, foi... E a igreja começou a E a igreja começou a parecer mais interessante. fazer mais sentido. A fazer mais sentido. Eu começava a prestar mais atenção nos cultos. E aí eu aprendi uma coisa aqui, outra coisa ali. Eu ficava, então isso aqui significa isso. Até um ponto em que o meu francês já estava tão desenvolvido que eu comecei a pegar algumas coisas de Wolof dentro da igreja. É. Né, nessa tradução. Eu comecei a pegar E sobretudo para ir comprar coisa, para ir na rua. Exato. Né? Então, assim, tinha o Diallo, né? Diallo é um dos sobrenomes do Senegal, né? E cada sobrenome é representado, é uma representação de uma etnia diferente. De um povo, é. E o Diallo é de uma etnia específica que geralmente trabalha mais comércio, vendas, negócio, comércio e tal. Então eu dizer que eu fui na vendinha do seu Diallo é uma coisa muito genérica. Porque tem vários Porque tem uma Diallo. porrada de vendinha e de 100 vendinhas, 90 o dono chama de alô. Não, e você descobre que as pessoas elas se sentem valorizadas quando você fala a língua delas. Né? Justamente. Não, e outra coisa. E aí, essa sacada de tipo sobrenome relacionado a uma etnia. A um povo. Sabe? Tipo, cara. E esse cara vai gostar disso, porque exatamente. ele é desse povo. Você sabe quando você pega um Uber, né? Uhum. Aqui no Brasil nós chamamos Uber. Lá no Senegal não tem Uber e nem precisa. Se o Uber for pra lá, vai falir. É. Mas assim, você pega um táxi, aí você pergunta, né? Como é seu nome? Aqui ele fala, Tiofane Fai. Fai. Sobrenome Seré. Você já sabe que é ligado ao povo Seré. Aí, em vez de você falar Olaf com o cara, você joga uma frase em Seré. Eu não falo Seré, mas eu sei os cumprimentos. É. Né? Baldona, Fio, você sai trocando uma ideia aqui ali. E aí o cara já fica feliz. O cara já tá dirigindo aqui, fica... Já trata você bem, a alegria. Exatamente. Já é outra viagem. Já é outra parada. Então, aí assim, você descobriu que a língua também te trazia um benefício. Exatamente. Então eu comecei que a até então prática. era um sacrifício para você alcançar. E aí você descobre, opa, falar uma língua também pode... Uhum. Que é algo que também é algo que você não aprende e perde. Sim. Mas assim, especificamente em relação à língua, metodologia é essencial. Né? Tem uma frase que eu li, né? Se você mede a inteligência de um peixe pela habilidade dele de escalar uma árvore, ele vai crescer achando que é burro. Né? Então, assim, tenham isso em mente, porque eu tenho altos bloqueios, né, de aprendizado. Tem coisa que não vai entrar na minha cabeça de jeito absolutamente nenhum. Se você me falar de uma certa forma, não vai entrar. Eu não vou conseguir absorver aquilo ali. Mas tem um jeito. Mas tem um jeito. Se você me fala,
se eu vejo um vídeo, né? Ou se eu vejo de alguma forma prática, se existe especificamente sobre a língua, prática, conversação, trocar ideia, falar, errar, corrigir, tá ligado? Isso pra mim é o que funciona. Exato. Você chegar e botar a frasezinha e sublinhar o que é o advérbio, sublinhar o que é o objeto direto, meu irmão, me dê 5 minutos Então eu vou os esquecer. pais têm que estar atentos à forma como os filhos aprendem, Exatamente. para que você possa, da sua forma, do seu jeito, aprender a língua. E assim, eu vou ser bem sincero, eu nunca, o senhor sabe isso melhor que ninguém, eu nunca fui um bom aluno. Eu nunca tirei boas notas na escola, nunca fui assim. E sempre é muito difícil, sempre foi muito difícil pra mim, né, essa parada de porque eu sou inteligente, será? Tipo, né? Eu sou uma pessoa extremamente sociável, né? Eu falo com qualquer pessoa, eu sei me comunicar, eu sento com qualquer pessoa, eu falo sobre qualquer pessoa. Eu sento com, sei lá, bora trocar assunto sobre música. Eu sento e converso sobre música, eu não sei muita coisa, mas eu vou aprender mais do que eu vou falar então. Uhum. Né? Então, se, vamos falar de filme, pô, vamos sentar e vamos trocar ideia sobre filme. Vamos falar de não sei o que, a gente senta e conversa. Vamos falar de futebol, de roupa, de moda, de não sei, qualquer coisa, eu sento e converso. Eu sou extremamente sociável. Então, esse momento de conversa, de querer conversar, de querer trocar ideia, de querer entender o que estava acontecendo, de querer socializar, foi o que me impulsionou mais. É verdade. A vontade de querer falar Exatamente. Fez você querer aprender mais. Exatamente. Então, ou eu falava, não tinha outra. Então, assim, saber o que é que ele motiva. Saber o que é que ele motiva. Porque, por exemplo, eu tô aprendendo, eu tô fazendo esse curso de inglês porque eu quero fazer uma viagem, eu quero morar fora e tal, não sei o que, papapá. Irmão, você não vai chegar pra esse cara que quer morar fora, que quer fazer uma viagem pra Disney, e você não vai chegar pra ele pra dar um incentivo pra ele falando de B2B. Falando de não, porque o cenário comercial hoje valoriza muito profissionais que dane-se, o cara tá cagando pra isso, tá ligado? Ele tá querendo viajar pra Disney, ele quer falar com o Mickey, meu irmão. Tá ligado? Ele quer a língua pra um propósito. Fale a língua do cara, motive ele de um jeito que estimule, né? Então, pra mim, eu queria conversar. Então, quando eu começava... Jogar bola, conversar... Exato. Quando eu travava, quando eu chegava, eu via um filme, eu não entendia. Quando eu chegava numa roda dos amigos americanos que eu tinha acabado de fazer, eu não entendia burrinho nenhum do que eles estavam falando. Aquilo me impulsionava. Tipo, meu irmão, velho, eu vou aprender, velho. Eu não vou parar aqui não, eu vou aprender. E o francês foi pra comprar na rua, jogar vôlei com a galera. Foi pra conquistar a minha independência. Foi pra E eu percebi que a igreja era um desafio para Gabriel, mas aí a gente jogava vôlei na praia junto com os jovens no domingo à tarde. Ou seja, eu associei um momento de prazer, de lazer, a esse momento de sacrifício. E como ele gosta muito de aprender para se socializar, eu botei você num lugar propício a você querer se socializar e querer aprender a língua. E o pessoal da igreja também é extremamente sociável. Né? São pessoas agradáveis. De uma forma geral, os senegaleses são. Os senegaleses são bem legais. É um povo muito bom. Enfim, mas isso foi o que me motiva, né? Talvez quem esteja assistindo o vídeo, né? Tipo, meu filho é tão introvertido, então acha alguma coisa que motiva ele. Se ele gosta de videogame, mano, investe nisso. Sabe? Tipo, tente entender o mundo dele pra você conseguir interagir de uma forma que estimule. Fazer que tu gere valor pra ele, né? Enfim. Eu lembro que tu descobriu também que na escola tu ia ter aula de francês. E aí você tinha que fazer um teste para testar o seu francês. Que aí você colheu o fruto justamente dessas idas na igreja, desse vôlei. O que acontece? Né? Dentro o ensino médio americano funciona de uma forma diferente. São 4 anos ao invés de 3. E aí a gente tinha francês nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Certo? E aí você tinha que obrigatoriamente ter 2 cursos, 2 créditos, né? 2 anos cursados de uma língua estrangeira. E aí você ia fazer um teste, né, de nivelamento.
Né? Se você dissesse, não, eu sou fluente em francês, e você passasse com 100%, você não precisava. Né? Mas aí você fazia um teste para olhar e dizer assim, tá, esse aqui tá no nível 2, esse aqui tá no nível 3. E eu entrei no nível 2 e fiz o 2 e o 3. Que você tirou um nível muito bom, eu lembro. Foi um nível muito bom, porque justamente eu entrei... Que era um nível que os americanos ficavam muito mal, porque eles não queriam aprender, Exato. não queriam ir na igreja francesa, né, senegalesa, E tipo assim, e pagavam esse preço. Eu conheço a galera que estudou comigo no francês 2, né, o pessoal, os americanos, tinha gente que morava lá há anos, tipo 10 anos, eu tô falando de 11 anos, 12 anos, a galera tava no mesmo nível que eu que tava ali, sei lá, 5 meses. E também você via a gente falando francês, eu me matando para estudar francês, que eu sou péssimo em línguas, apesar de ser poliglota. É um milagre, porque né, acho que eu sou o único poliglota no mundo que não fala inglês. eu tenho vergonha disso, mas vai ser a minha próxima língua, se Deus quiser. Mas assim, a gente se matando para aprender, sua mãe, o Olof e eu, francês. A gente foi em Paris. Eu acho que isso foi uma coisa muito legal. Levar também os meninos para um contexto de língua francesa fora do Senegal, porque tinha um contexto da adaptação, apesar do Senegal ser um país de língua francesa oficial, mas também levar. E na França a gente colheu bons frutos, né? Muito. Porque Gabriel pôde ir no supermercado perguntar o preço, pôde andar na rua, pôde praticar a língua. E foi... Eu acho que a gente sempre associando o sacrifício ao prazer, né, é muito importante. Eu estou sempre dizendo isso para os meus alunos. Sempre que você quer aprender uma coisa que demanda muita energia, injete prazer nisso. Porque se você aprende a língua jogando bola, faz algo sentindo prazer, né, eu acho que você facilita a questão do aprendizado. E aí tu falava francês, agora começou a falar francês, né? E eu acho que todo mundo ficava meio impressionado, porque não era todo filho de missionário que falava, você falava a língua local. Porque eles se fechavam justamente no círculo deles, ali na bolha deles, no mundo deles. Agora também porque os pais se fechavam. Exatamente. E é justamente isso que eu ia falar, né? No quesito de, até os erros deram certo, até as coisas que me irritavam deram certo. Por quê? Porque era justamente nessa parada de tipo assim, mas ele não gosta disso não, então vamos fazer de outro jeito. Mano, não gosta, o problema é seu, te vira. Sabe? Sim, sendo um pouco mais duro do que você vai ser com seu filho, assim espero. Mas, justamente, né? Seria tipo, mas eu não tô conseguindo tanto aqui. Véi, continue até tentar, sabe? De, tipo... Até conseguir. Até conseguir. Continue até tentar, ótimo. Não, mas tipo, continue até conseguir, no sentido de, mano... Você vai no, sei lá, Super Mario, tá ligado? Você não vai vender o videogame porque você não consegue passar do Bowser, tá ligado? Você vai bater naquela tartaruga até ela morrer, sabe? Então, tipo, véi, continua batendo naquela tecla, véi. Porque uma hora vai passar. E uma hora você vai se acostumar com aquilo ali. Uma hora você vai entender o mecanismo que funciona e que não funciona. 5 anos depois, tu volta pro Brasil. 5 anos depois eu volto pro Brasil. Né? Terminei ensino médio. Terminou tudo, high school, fechou. Voltei e você volta pro Brasil. E aí, que daí eu acho assim, o que é que você poderia dizer hoje sobre o Senegal? Porque você era um Gabriel saindo, assustado, com muito medo. Sim. E 5 anos depois, você hoje é um garoto que viveu muitas coisas. O Senegal foi o lugar que você mais ficou tempo numa escola, aquilo que você pediu no Brasil. Se cumpriu lá. Você viveu no Senegal, você fez amigos que você vai ter pela vida toda. Inclusive tenho até hoje. A vida toda. E você fala mais de 3 idiomas, né? Sim. E assim, hoje qual é o balanço que você faz depois desse tempo todo? O que é que Gabriel ganhou tendo vivido esse momento da vida dele, como ser humano, como um profissional, como alguém para a vida? Primeiro falando da área profissional, né? Eu ganhei um presente que foi ter estudado no Dakar Academy, né? No DA, como a gente chama lá.
Porque justamente, né, aquela parada do peixe ser avaliado, a inteligência do peixe ser avaliado na habilidade dele de subir uma árvore. Né? Lá eu entendi de fato onde eram meus pontos fortes e fracos. Né? Eu entendi que, poxa, antropologia é uma coisa que eu sou muito bom. Então eu estudo antropologia, e lá eu tive a oportunidade. Né? Então, enfim, coisas desse tipo. Né? Cursos como videografia, que é a área que eu quero seguir. Ou seja, você teve curso técnico Eu tive dentro cursos da técnicos sua dentro da escola. Né? E assim, independente se eu tivesse tido isso carpintaria. ou não, eu fiz um curso de... Lá em casa tem uma cadeira que foi você que fez. Tem uma cadeira de madeira que ele fez. Eu fiz antropologia, sociologia, psicologia, carpintaria e videografia. Né? Que foram os 5 cursos mais Técnico, né? técnicos que eu fiz. Dentro do ensino da médio. grade do ensino médio. Né? E foram cursos que eu adorei. Mas assim, independente de eu ter ou não acesso a essas matérias específicas, porque talvez nem todo mundo tenha, né? Dependendo do país, dependendo do sistema, dependendo da escola, uma coisa que me abriu muito a mente foi estar lá. Assim, de ver as coisas acontecendo, né? De ver uma perspectiva diferente da rotina do dia a dia que eu tinha aqui. Você tem amigos coreanos, africanos, Minha melhor amiga é norte-americanos? coreana, eu tenho amigo americano, eu tenho amigo No que francês, te australiano, ajudou, assim, como suíço, conviver com várias nacionalidades, várias cores de pele, né? várias coisas. Tinham pardos, pretos, brancos, asiáticos. Isso me ajudou a diminuir o mundo. Né? Eu via uma viagem daqui pra não sei aonde, meu irmão é longe pra caramba e tal, não sei o quê. E hoje é uma realidade tão mais próxima. Né? Então, isso me ajudou bastante. E outra coisa, entender culturas diferentes, cara, isso é enriquecedor demais. Eu lembro que a gente foi chamado uma vez pra um restaurante pra comer e jantar na casa de uns indianos. Indianos, chineses. E aí, não, mas desse dia específico. Foi legal demais. A gente foi pra lá e eu lembro que na hora do almoço na escola, né, a escola ficava das 8 da manhã até as 3 da tarde, a gente tinha pausa pro almoço. E aí na hora do almoço cada um trazia uma comida do país dela e tal, não sei o que. Era sempre um festival de cor, de tempero, de sabor. Inclusive o pessoal brigava pra comer sua comida, porque era eu que fazia a comida. A galera se estapeava pela feijoada, velho. Porque eu fazia feijoada, mandava churrasco. Enfim, e aí eu cheguei... Brownie, fazia o brownie mais gostoso dentro dos americanos. Eu nunca fiz brownie na vida. E aí o que acontece? Tipo, eu comecei a aprender a comer, aprendi a comer do jeito certo na cultura indiana, aprendi a comer do jeito certo. Como que eu sento naquela mesinha coreana? Isso, coreana. Por que tem que tirar o sapato? Por que tem que ficar de joelho? Por que se abaixa? Enfim. Da forma africana também. Da forma africana, comer com a mão. Como que come com a mão? Como é que faz o bolinhozinho pra comer? Por que não pode usar a mão esquerda? Isso. Então, assim, tudo isso. E aí a gente chegou na casa desses indianos pra comer, eles serviram um prato que eu já tinha comido na escola. E aí eu lembro que eu e meu irmão, a gente ensinou pro senhor e pra mãe, né? A gente chegou e os caras lá fazendo todo o tutorial, tá ligado? Tipo, não, isso aqui você come desse jeito, não sei o que. A gente, A gente já... Porque beleza, tinha ligado? muitos indianos na escola. Então, assim, cara, isso pra mim é uma das melhores experiências que eu tiro. Né? De você ter uma cultura a mais no seu currículo. Né? De você ter isso. Tolerância também, né? Tolerância, porque... Conviver com outras religiões, outras pessoas que pensam diferente. Inclusive, assim, né, falando... Eu aprendi muita coisa com pessoas de outras religiões. Né? Aprendi muitas coisas sobre a minha própria religião com pessoas de outras religiões. Então, assim, isso é essencial. Né? Então, você adota uma visão de mundo completamente diferente a partir do momento que você vive inserido na cultura do outro, porque você é obrigado a se adaptar. Não é ele que tem que E lá no adaptar, Senegal você foi minoria. Exatamente. Porque no Senegal é um país quase 100% islâmico e a gente era pouquíssimos cristãos que estavam convivendo ali. Então, assim... Isso ensina bastante, né? Véi, uma experiência horrível, mas que foi essencial para eu ter essa sacada. Eu peguei um táxi uma vez e eu já tava atrasado e o cara encostou, tá ligado? Tipo, no meio da BR dele lá. O cara
encostou assim o carro, desceu e eu fiquei tipo, qual foi? Do nada ele abriu o porta-mala, tirou o tapete, parou no meio da estrada e foi orar. Eu vou fazer o quê? Os muçulmanos eles oram 5 vezes no dia em um horário específico. Então o cara pode estar trabalhando, ele vai parar e ele vai orar. Exatamente. E aí você chegando, você diz, meu, o que é isso? O cara parou, a gente vem de um lugar muito capitalista. Exato. Porque ele parou, ele tem que me atender. E aí naquele momento eu digo, opa, é o tempo do cara que funciona assim. Exatamente. Então, tipo, velho, aprende a respeitar. Aprende a entender que não é do seu jeito. Né? Então, assim, talvez, se fosse aqui no Brasil, com uma família muçulmana ou coisa do tipo, talvez a experiência tivesse sido diferente. Né? De você impor a sua cultura. Exato. Assim, meu irmão, velho, aqui não funciona desse jeito, não. Eu vou fazer isso no país do cara? Óbvio que não. Então, eu tenho que me adaptar. Então, essa coisa, você não ter escolha muitas vezes é uma coisa boa. Porque Não tem opção, né? então assim, Você poderia escolher ser intolerante naquele momento. Mas você dizia, não, eu tenho que esperar. O cara não tem opção. Eu não vou atrapalhar o lance do cara. né, então a única opção que você tem é encarar de frente a situação, né? E que é a coisa certa a se fazer, mas se a gente tiver qualquer outra opção, qualquer outro lado que não seja ir de frente, a gente tem a tendência de arrodear, né? De dar fazer a volta, atalho, né? de criar algum atalho, algum mecanismo para meio que burlar o sistema, para conseguir. E mano, a partir do momento que você bate de frente, você fala assim, não, isso aqui vai ser, tem que fazer o quê? É isso aqui que tem que fazer? Vamos lá, vamos levantar e fazer, né? Dobrar a manga e dizer, não, então vamos. A partir do momento que você faz isso, você se dispõe a fazer isso, independente se é difícil, independente se é chato, independente se você gosta ou não, cara, isso te dá uma perspectiva muito diferente, você aprende muito mais e muito mais rápido. Muito top. Então, Muito top. de uma forma geral, é mais ou menos isso. Então vamos terminar com 2 perguntas. Bora. Você está no Brasil há 2 anos. Vai fazer, né? Maio de 2019, 4 de maio de 2019. Porque teve aí esse momento difícil. 20, O tempo passou. Teve uns negócios aí que rolaram, né? Que o mundo parou. Então, maio de 2022 vai fazer 3 anos, eu acho. Mas veja só, olhando ali para a câmera, o que é que significa o Senegal para você hoje? Nossa senhora. Quanto tempo mais de vídeo? Não. Numa frase pequena, para não... Mas quando eu paro para pensar no Senegal hoje, eu penso em casa. Eu penso num lugar onde eu me sinto à vontade. Eu penso num lugar que me ensinou muito. Eu não vou dizer tudo que eu sei, porque graças a Deus eu com pouca idade vivi muita coisa. Mas foi um lugar de aprendizado, um lugar que eu não teria sido quem eu sou hoje se não fosse pelo Senegal, se não fosse pelo povo senegalês, se não fosse pelos costumes senegaleses, se não fosse pela cultura muçulmana, né, que me ensinou muita coisa, né? Então assim, tanto que eu sou cheio de tatuagem, uma delas são justamente as coordenadas do Senegal. Eu tenho cravado pra mim pra sempre, porque é uma parada que eu vou levar comigo pro resto da vida. Eu não vou esquecer nunca nada do que eu aprendi, nada do que eu vivi lá dentro, né? Tanto o bom quanto o ruim. A gente aprende das 2 formas. Então, a lição que fica é estejam abertos. Estejam abertos. Aí é a segunda pergunta. Se tem algum jovem assistindo esse vídeo, que foi na sua idade mais ou menos, com medo, dizendo, meu Deus, o que é que vai acontecer? O que é que você diria para essa pessoa? Abrace. Abrace, porque numa sinceridade meio bruta, você não tem pra onde ir. Essa é a sua realidade. Então, quanto mais você resistir, mais você vai se ferir, mais vai machucar. A partir do momento que você abre os olhos e você se abre a entender aquela cultura, entender aquele costume, entender aquele país, aquele povo, mais você vai se sentir em casa, mais você vai se sentir confortável, mais você vai se sentir parte daquilo ali. E foi justamente o que aconteceu comigo. Né? Tanto que, nossa, eu chorei horrores quando eu saí do Senegal querendo ficar. Justamente porque pra mim agora Senegal significa casa. Então,
Eu sei que para filho de missionário o conceito de casa é sempre muito abstrato. E muitas vezes, apesar de eu estar de volta na minha terra natal, muitas vezes eu não me sinto 100% daqui. Né? Quem é mais próximo sempre tira onda, sempre brinca que eu sou o gringo, né? Mas é justamente, eu tenho plena e total convicção, porque eu estou falando para vocês de uma coisa que eu vivi, não estou falando do que disse e me disse. A partir do momento que você se abre, a partir do momento que você simplesmente deixa as coisas fluírem com a cabeça aberta, de peito aberto, né, para entender, para aprender, para, né, absorver, tudo muda. É uma chavinha que gira da noite para o dia e tudo vai ser diferente. Vamos lá, quase 1h30 de podcast.